Se você é aposentado e acha que a revisão da vida toda está morta e enterrada, eu tenho uma informação que pode mudar completamente sua perspectiva sobre essa batalha jurídica. Uma manifestação fundamental que muitos aposentados não conhecem e que pode ser a chave para reverter essa situação injusta que prejudica milhões de brasileiros que contribuíram uma vida inteira para o INSS. O Procurador-Geral da República, que representa o Ministério Público Federal, se manifestou oficialmente a favor dos aposentados nesse processo da revisão da vida toda, e mais importante ainda, essa manifestação não pode simplesmente desaparecer porque mudou o ocupante do cargo. Isso significa que o principal órgão fiscal da lei do nosso país reconheceu que vocês têm direito de ter todas as suas contribuições consideradas no cálculo da aposentadoria, incluindo aquelas feitas antes de julho de 1994, antes do Plano Real, e essa posição institucional permanece válida independentemente de quem esteja ocupando o cargo atualmente. Para você entender a importância dessa manifestação, precisa saber quem é o Procurador-Geral da República e qual o peso real que sua opinião tem nos processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público Federal e exerce funções estratégicas junto ao STF e ao Superior Tribunal de Justiça. É esse órgão que você vê combatendo o crime organizado, pedindo prisões em casos de corrupção e defendendo os direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. No caso específico da revisão da vida toda, ele atua como fiscal da lei, analisando tecnicamente se a causa dos aposentados realmente merece ser procedente com base na Constituição Federal e nas leis previdenciárias. A manifestação que estou falando foi assinada por Augusto Aras, quando ele ocupava o cargo de Procurador-Geral da República, e o que ele disse foi claro e direto: opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário interposto pelo INSS contra os aposentados. Mas atenção aqui, porque muita gente pode se confundir com essa expressão técnica. Desprovimento do recurso significa que o recurso do INSS não deve ser aceito pelos ministros, ou seja, o INSS deve perder essa batalha judicial. E isso é exatamente o que todos os aposentados queriam e precisavam ouvir da mais alta autoridade do Ministério Público Federal. É fundamental esclarecer quem está recorrendo nesse processo para você não ficar confuso com as informações que circulam por aí. O INSS é quem perdeu nos tribunais inferiores e está desesperadamente recorrendo ao Supremo Tribunal Federal tentando reverter as decisões favoráveis aos aposentados que foram tomadas tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nas instâncias anteriores. Os aposentados ganharam a revisão da vida toda nesses tribunais, então quando alguém tenta fazer você acreditar que os aposentados perderam e estão correndo atrás do prejuízo, isso não é verdade. Quem está correndo atrás e tentando reverter uma derrota é o próprio INSS, que não quer pagar o que é devido por direito a quem contribuiu antes de 1994. Antes de continuar, eu quero falar diretamente com você que está me assistindo agora e que talvez tenha perdido a esperança na revisão da vida toda depois de todas essas decisões contraditórias do STF. Sei que é frustrante ver seus direitos sendo jogados de um lado para o outro como uma bola de ping-pong jurídico. Talvez você tenha contribuições antes de 1994 e sinta que está sendo roubado no cálculo da sua aposentadoria. Ou talvez conheça alguém que está passando por essa situação injusta. E eu quero que saiba que aqui você encontra informação verdadeira e fundamentada sobre seus direitos previdenciários sem enrolação e sem interesses escondidos. Por isso quero te pedir um favor importante. Comente aqui abaixo a palavra direito assim em letras maiúsculas. Porque cada comentário com essa palavra fortalece nossa comunidade de aposentados que se informam e se ajudam mutuamente nessa luta contra as injustiças do sistema previdenciário brasileiro. Quando você comenta direito, está dizendo para todos aqui que não vai abrir mão do que conquistou com décadas de trabalho e contribuição. Então pause o vídeo agora e escreva direito nos comentários. Sua participação pode ser exatamente o que outra pessoa precisava ler para não desistir de lutar pelos seus direitos legítimos. O cenário atual da revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal é realmente complexo e cheio de reviravoltas que deixaram milhões de aposentados perdidos e sem saber o que esperar do futuro. Em março de 2024, numa decisão que pegou todo mundo de surpresa, o STF derrubou a tese da revisão da vida toda por 7 votos a 4, decidindo que os aposentados não têm direito de optar pela regra mais favorável para recálculo do benefício. Essa decisão aconteceu durante o julgamento de 2 ações diretas de inconstitucionalidade, as famosas ADIM 2110 e 2111,
e não no recurso extraordinário original onde os aposentados haviam saído vitoriosos. A mudança de entendimento aconteceu porque os ministros declararam constitucional o artigo 3º da Lei 9.876 de 1999, estabelecendo que a regra de transição que considera só as contribuições de julho de 1994 em diante é obrigatória e não pode ser opcional para os aposentados, mesmo quando essa regra os prejudica financeiramente. Durante esse julgamento polêmico, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, argumentou sobre a necessidade de preservar a integridade fiscal do sistema previdenciário. Mas que integridade é essa que ignora as contribuições que os aposentados fizeram antes de 1994? Votaram contra a revisão e contra os direitos dos aposentados os ministros Barroso, Luiz Fux, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Nunes Marques. Do outro lado, defendendo corajosamente o direito dos aposentados, ficaram André Mendonça, Carmen Lúcia, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. O placar apertado de 7-4 demonstra que a questão continua sendo muito controversa mesmo entre os ministros da mais alta corte do país, e é exatamente essa divisão que pode abrir portas para reversões futuras, especialmente com a manifestação favorável do Ministério Público Federal. O Procurador-Geral da República trouxe em sua manifestação argumentos jurídicos absolutamente sólidos que merecem ser destacados e que mostram como o direito está do lado dos aposentados. Ele citou o artigo 5º, inciso 36, da Constituição Federal, que estabelece de forma cristalina que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Se nem mesmo a lei pode prejudicar o direito adquirido, imaginem uma portaria ou uma interpretação administrativa do INSS tentando confiscar contribuições que vocês fizeram durante anos de trabalho. Essa é uma proteção constitucional fundamental para garantir a segurança jurídica e manter o Estado democrático de direito funcionando adequadamente para proteger os cidadãos contra arbitrariedades do poder público. A manifestação também abordou de forma técnica e precisa a questão das regras de transição, explicando que elas existem exatamente para proteger quem já estava contribuindo quando uma nova lei mais rigorosa entra em vigor. A regra de transição que considera apenas as contribuições de julho de 1994 em diante foi originalmente criada para proteger os aposentados da inflação descontrolada que existia antes do Plano Real, quando os salários perdiam valor rapidamente. Mas se essa regra, ao invés de proteger os aposentados, na prática os prejudica financeiramente, ela deve ser desconsiderada e deve ser aplicada à regra normal que considera todo o período contributivo da vida laboral. Isso é lógica jurídica básica e senso de justiça elementar que qualquer pessoa consegue entender. O princípio da proteção da confiança é um elemento constitucional fundamental nesta discussão e que foi devidamente destacado na manifestação do Ministério Público Federal. Este princípio constitucional implícito reconhece que os cidadãos têm direito sagrado à estabilidade das relações jurídicas e que não podem ser surpreendidos por mudanças abruptas e arbitrárias na legislação ou jurisprudência. Quando o Estado edita normas ou quando os tribunais firmam entendimentos jurídicos, gera-se automaticamente uma expectativa legítima nos cidadãos de que essas regras permanecerão estáveis por um período razoável, permitindo que as pessoas planejem suas vidas com segurança jurídica. No contexto previdenciário, a proteção da confiança ganha ainda mais relevância devido à natureza alimentar dos benefícios, que servem para a sobrevivência básica dos aposentados e suas famílias. Os aposentados planejam suas vidas inteiras com base nas regras vigentes e nas decisões judiciais favoráveis que obtêm ao longo dos anos. Alterar repentinamente essas regras ou reverter decisões já consolidadas viola frontalmente essa confiança legítima e pode causar graves prejuízos econômicos e emocionais a pessoas que dependem exclusivamente desses recursos para sobreviver com dignidade mínima. A modulação de efeitos é um instrumento jurídico importante que permite ao Supremo Tribunal Federal limitar os efeitos retroativos de suas decisões quando existem razões superiores de segurança jurídica ou interesse social relevante. No caso específico da revisão da vida toda, o STF já aplicou uma modulação parcial importante, determinando que aposentados que receberam valores em decorrência de decisões judiciais definitivas ou provisórias proferidas até 5 de abril de 2024 não precisam devolver esses recursos ao INSS. Esta modulação reconhece a boa-fé dos aposentados que confiaram nas decisões judiciais anteriores e organizaram suas vidas financeiras com base nesses valores adicionais.
Também reconhece que seria injusto e economicamente desastroso para essas pessoas e suas famílias ter que devolver recursos já incorporados definitivamente ao orçamento familiar e gastos com necessidades básicas como medicamentos, alimentação e moradia. O Ministério Público Federal destacou de forma brilhante na manifestação o entendimento já consolidado do próprio Supremo Tribunal Federal sobre o direito ao melhor benefício previdenciário. Esse princípio foi julgado pelo STF no recurso extraordinário 630.501 em 2013 e estabeleceu definitivamente que em matéria previdenciária é assegurado o benefício mais vantajoso ao segurado em qualquer situação. Isso significa que quando uma pessoa preenche os requisitos para mais de uma regra de cálculo de aposentadoria, deve ser aplicada obrigatoriamente aquela que resultar no maior valor de benefício mensal. Ora, se o próprio STF já decidiu isso em 2013, como pode agora dizer que os aposentados não têm direito de escolher a regra mais vantajosa? Existe uma contradição jurídica evidente que precisa ser corrigida. O INSS, em suas alegações desesperadas no processo, argumenta constantemente sobre o equilíbrio financeiro da Previdência Social, mas aqui cabe uma reflexão fundamental que expõe a hipocrisia desse argumento. Onde estava o famoso equilíbrio financeiro quando o INSS coletou obrigatoriamente todas as contribuições dos trabalhadores antes de 1994? Os aposentados contribuíram de forma compulsória durante todos esses anos, descontando valores significativos de seus salários mensalmente. Se a contribuição foi obrigatória por lei, o direito de ter essas contribuições consideradas integralmente no cálculo do benefício também deve ser respeitado por lei. Equilíbrio financeiro não pode significar pegar as contribuições dos trabalhadores durante décadas e simplesmente ignorá-las na hora de calcular a aposentadoria. Isso é confisco puro e simples disfarçado de política fiscal. As estimativas de impacto financeiro da revisão da vida toda variam drasticamente dependendo da fonte e dos interesses envolvidos, mostrando que não existe seriedade técnica nesses cálculos alarmistas. O governo federal estimou assustadores 480 bilhões de reais em 2023, enquanto a Advocacia Geral da União falou em 70 bilhões por ano. Números completamente diferentes que demonstram que não existe clareza real sobre o impacto financeiro da medida. Essa discrepância gigantesca nos números oficiais fragiliza completamente os argumentos econômicos contrários à revisão e mostra que estão usando números inflados para assustar os ministros do STF. Além disso, é importante lembrar que nem todos os aposentados do Brasil teriam direito à revisão da vida toda. Somente aqueles que possuem contribuições anteriores a julho de 1994 e para quem essas contribuições efetivamente melhoram o cálculo do benefício final. Se uma pessoa começou a contribuir apenas em 1993 com salário mínimo, mas depois de 1994 passou a ganhar salários significativamente mais altos, a inclusão das contribuições anteriores pode até diminuir a média salarial e não seria vantajosa matematicamente. Isso mostra que os números do governo são completamente irreais e metodologicamente desonestos. O argumento técnico do INSS de que haveria apenas uma regra única aplicável ao cálculo da aposentadoria, considerando exclusivamente as contribuições de julho de 1994 em diante, também foi completamente refutado na manifestação do Ministério Público Federal com base na própria legislação vigente. A própria lei previdenciária trouxe explicitamente duas regras diferentes, a regra de transição e a regra permanente. O Ministério Público deixou absolutamente claro que o relator do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, ministro Napoleão Nunes Maia, determinou expressamente que a regra de transição somente deve ser aplicada se for mais benéfica ao segurado. Caso contrário, deve ser descartada em favor da regra que efetivamente beneficia o trabalhador aposentado. A manifestação do Procurador-Geral da República também trouxe citações doutrinárias extremamente importantes e respeitadas no meio jurídico, incluindo o entendimento do renomado doutor Humberto Ávila sobre regras de transição no direito brasileiro. Segundo essa doutrina consolidada, as regras de transição existem especificamente para evitar que os cidadãos sejam surpreendidos por modificações abruptas na legislação que frustrem suas expectativas legítimas de que a norma anterior continuaria vigendo por um período razoável. Entre a lei anterior e a lei nova, que frequentemente pode ser mais gravosa para os cidadãos, deve existir obrigatoriamente um período de transição adequado que amenize os efeitos negativos e proteja os direitos já consolidados.
Um ponto absolutamente crucial da manifestação é que ela está oficialmente juntada nos autos do processo e não pode simplesmente desaparecer ou perder validade porque houve mudança administrativa no cargo de Procurador-Geral da República. Augusto Aras foi posteriormente substituído por Paulo Gonet Branco, mas isso não altera em absolutamente nada o fato jurídico de que o Ministério Público Federal, no exercício regular de sua função constitucional de fiscal da lei, se posicionou favoravelmente aos direitos dos aposentados com base em argumentos técnicos sólidos. É exatamente como o voto de um ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, que permanece válido e é mantido nos autos mesmo após sua saída da Corte. A manifestação tem caráter institucional permanente, não pessoal ou político. Atualmente existem novos desenvolvimentos jurídicos importantes no caso que mantém a esperança viva para os aposentados. Foram apresentados embargos de declaração na DIN 2111 no último dia do prazo legal, o que mantém tecnicamente o julgamento em aberto e pode criar uma nova oportunidade concreta para o tema 112 ser reanalisado pelos ministros com base em argumentos mais sólidos. A ministra Carmen Lúcia pediu vista dos autos em junho de 2025 no julgamento de um recurso relacionado, suspendendo temporariamente a análise e deixando o placar parcial em 3-1 para manter a aplicação do entendimento atual desfavorável aos aposentados, mas isso significa que ainda não há decisão definitiva e final sobre a questão. O cálculo técnico da revisão da vida toda é matematicamente simples e justo. Considera a média de todos os salários de contribuição de julho de 1994 até a data da aposentadoria versus a média de todos os salários de contribuição durante toda a vida laboral do trabalhador, aplicando-se obrigatoriamente a regra que resultar no maior valor de benefício mensal. Isso está perfeitamente alinhado com o princípio constitucional do direito ao melhor benefício já consolidado na jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal em julgamentos anteriores, criando uma contradição jurídica que precisa ser resolvida em favor dos aposentados. O prazo decadencial para solicitar administrativamente a revisão da vida toda é de 10 anos contados do recebimento da primeira parcela do benefício, conforme estabelece o artigo 103 da Lei 8.213 de 1991. Isso significa que aposentados que receberam a primeira parcela da aposentadoria há mais de 10 anos podem ter perdido o prazo para requerer a revisão diretamente no INSS, embora ainda possam eventualmente buscar a via judicial dentro dos prazos específicos estabelecidos pela legislação processual civil. É importante verificar individualmente cada caso para não perder oportunidades de recuperar valores que podem fazer diferença significativa no orçamento familiar. A questão da segurança jurídica foi amplamente abordada na manifestação técnica do Ministério Público Federal de forma muito competente e fundamentada. O órgão demonstrou preocupação legítima e institucional com a estabilidade das relações jurídicas previdenciárias e com respeito às situações já consolidadas no tempo através de decisões judiciais definitivas. Quando há modificações legislativas ou mudanças de interpretação jurisprudencial que podem prejudicar direitos já constituídos e exercidos pelos cidadãos, as regras de transição servem justamente para garantir essa segurança jurídica indispensável e proteger as expectativas legítimas que as pessoas criaram com base na legislação anterior. A manifestação ainda destacou tecnicamente que a regra de transição que considera apenas o período pós-julho de 1994 coincide historicamente com o período de implementação do Plano Real, quando houve redução drástica e bem-sucedida dos níveis inflacionários que assolavam o país. Essa regra foi pensada para minimizar as distorções econômicas causadas pelo processo inflacionário descontrolado do período anterior. Mas quando essa regra, ao invés de minimizar distorções e proteger os aposentados, na prática cria prejuízo financeiro concreto ao segurado, ela perde completamente sua razão de existir e deve obrigatoriamente dar lugar à regra que efetivamente protege o trabalhador e reconhece suas contribuições integrais. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema 999 de sua competência, decidiu favoravelmente a tese da revisão da vida toda de forma unânime e fundamentada. O Ministério Público Federal também se manifestou favoravelmente naquela instância judicial superior, mantendo absoluta coerência institucional em sua posição técnica sobre a matéria previdenciária. A decisão foi adotada por unanimidade pelos ministros da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, demonstrando claramente que não se trata de uma interpretação jurídica isolada, controversa ou sem fundamento legal sólido.
É absolutamente fundamental compreender que a revisão da vida toda representa muito mais do que um simples recálculo matemático de benefício previdenciário. Ela representa o reconhecimento constitucional e legal de que todo o período contributivo do trabalhador tem valor econômico e jurídico e deve ser integralmente respeitado pelo Estado. Representa também a aplicação prática do princípio da isonomia constitucional, garantindo que os aposentados sejam tratados de forma justa e equitativa, não sendo prejudicados por regras administrativas que, na prática, confiscam ilegalmente parte significativa de suas contribuições históricas feitas durante décadas de trabalho honesto. A manifestação do Procurador-Geral da República também abordou especificamente a questão da aplicação facultativa da regra de transição previdenciária. Isso significa que o segurado deve ter o direito constitucional de optar livremente pela regra de cálculo que lhe for mais benéfica financeiramente, seja a regra de transição atual, seja a regra permanente que considera toda a vida contributiva. Essa interpretação está perfeitamente alinhada com o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana e com a função social constitucional da Previdência Social de garantir a subsistência digna e adequada dos trabalhadores aposentados e suas famílias. O impacto financeiro constantemente alegado pelo INSS também foi devidamente considerado na manifestação ministerial, mas foi colocado na perspectiva jurídica e social adequada que deve orientar as decisões judiciais. O custo da revisão da vida toda deve ser analisado não apenas do ponto de vista fiscal estreito, mas principalmente do ponto de vista da justiça social e do cumprimento da função constitucional da Previdência Social. Além disso, como nem todos os aposentados brasileiros têm direito efetivo à revisão da vida toda, o impacto financeiro real é significativamente menor do que os números alarmistas e metodologicamente questionáveis que são constantemente divulgados pelo governo para influenciar a opinião pública e os ministros do STF. A manifestação do Procurador-Geral da República pela revisão da vida toda representa um marco histórico fundamental na defesa dos direitos previdenciários dos aposentados brasileiros. Ela demonstra de forma inequívoca que quando as instituições democráticas funcionam adequadamente e cumprem suas funções constitucionais, os direitos legítimos dos cidadãos são efetivamente protegidos contra arbitrariedades e injustiças. Por isso, essa manifestação técnica e fundamentada não pode e não deve cair no esquecimento ou ser ignorada, independentemente de mudanças políticas, administrativas ou pressões econômicas que possam surgir ao longo do tempo. O futuro da revisão da vida toda ainda é juridicamente incerto e depende de vários fatores, mas a manifestação favorável do Ministério Público Federal permanece como um documento histórico e técnico extremamente importante na defesa dos direitos dos aposentados brasileiros. Ela serve como lembrete institucional permanente de que a interpretação jurídica correta e tecnicamente fundamentada deve sempre prevalecer sobre considerações puramente econômicas, políticas ou administrativas. Os aposentados, que contribuíram honestamente durante décadas para a construção e desenvolvimento do país, merecem incondicionalmente ter todos os seus períodos contributivos respeitados, reconhecidos e integralmente considerados no cálculo justo de seus benefícios previdenciários. Se você chegou até aqui é porque se preocupa genuinamente com seus direitos previdenciários e quer estar sempre bem informado sobre as decisões que podem afetar sua aposentadoria. Então se inscreva no canal para receber constantemente as informações mais atualizadas e confiáveis sobre revisão da vida toda, aposentadorias, pensões e todos os seus direitos como segurado da Previdência Social. Aqui você vai aprender na prática a se defender de descontos indevidos que aparecem misteriosamente no seu benefício, entender todos os prazos fundamentais que podem afetar seus direitos e descobrir oportunidades reais para aumentar seu benefício dentro das regras legais existentes. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo importante que publicamos regularmente, porque cada vídeo que produzimos pode significar dinheiro real no seu bolso e muito mais tranquilidade e segurança financeira para você e toda a sua família no presente e no futuro.